Quando uma pessoa decide construir uma empresa, normalmente pensa em faturamento, pensa nas vendas, pensa nos clientes, no crescimento que o negócio pode ter, no lucro que pode gerar, pensa no potencial daquele negócio, o quanto, ele pode alcançar, pensa nos resultados que pretende construir e no patrimônio que deseja desenvolver ao longo dos anos. Mas existe uma reflexão muito importante, que nem sempre recebe a mesma atenção. Quais serão os riscos assumidos nessa jornada? Quais serão os desafios que precisarão ser enfrentados? Quais recursos serão necessários para transformar essa ideia em uma empresa sólida, capaz de crescer, gerar valor e apresentar e atravessar diversas gerações? Todo empreendimento ele nasce entre o encontro de oportunidades que surge no mercado e da responsabilidade dos fundadores. Ao longo dos anos, passei a enxergar o empreendedorismo através de uma perspectiva um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas vejam. Porque, para mim, construir uma empresa guarda muita semelhança em uma formação de uma família, na criação de um filho, por exemplo. Não porque uma empresa seja literalmente um filho, mas porque ambas exigem elevados níveis de responsabilidade, de planejamento, de acompanhamento, dedicação e comprometimento e visão de longo prazo. Quando um casal decide ter filhos, a primeira preocupação normalmente não está no nascimento. Antes disso, exige uma decisão ainda muito mais importante: a escolha da pessoa certa com quem você deseja construir uma família. Existe uma reflexão profunda sobre os valores, sobre princípios, sobre propósito de vida. Essa pessoa compartilha dos mesmos sonhos, tem maturidade para enfrentar desafios que inevitavelmente surgirão ao longo da vida, contribuirá para a construção de um futuro junto, sólido, porque gostemos ou não, tudo isso influenciará no futuro de uma criança. No mundo empresarial acontece algo muito parecido. Antes mesmo de você abrir uma empresa, o empreendedor precisa refletir cuidadosamente sobre quem caminhará junto, caminhará ao seu lado nessa jornada. Quais serão os seus sócios, Quem serão ou quais serão os parceiros estratégicos? Quais serão os profissionais que contribuirão para a construção desse projeto? Muitas empresas não comprometem sua continuidade por falta de mercado. Muitas vezes o problema surge porque a empresa, os empresários fazem escolhas inadequadas para cada pessoa que participam da construção do projeto. Depois da fase do planejamento, quando um casal decide, por exemplo, aumentar a família, normalmente começa a organizar a vida, analisar a situação financeira, avaliar a estrutura da casa, se é ou não suficiente para a chegada do bebê, planeja o futuro e procura criar um ambiente favorável para o desenvolvimento daquela criança. Uma empresa ocorre exatamente a mesma coisa. Antes de você abrir as portas, é necessário estudar o mercado, compreender a demanda que existe, analisar a concorrência, avaliar os riscos, construir uma base sólida para sustentar o crescimento futuro da sua empresa, do seu negócio. Infelizmente, muitos empreendedores invertem essa lógica. Eles abrem primeiro o negócio e depois planejam. O correto é exatamente o contrário. Primeiro você planeja, depois você executa. Quando a gravidez acontece, surge uma nova preocupação. Os pais procuram
os melhores profissionais para cuidar da mãe e do bebê. Buscam um bom obstetra, realizam exames preventivos, acompanham cada etapa da gestação, monitoram constantemente o desenvolvimento da criança. Ninguém procura o pior médico para cuidar do seu filho. Pelo contrário, os pais procuram os melhores e mais preparados que conseguem encontrar no mercado. Na empresa, o raciocínio é exatamente o mesmo. Deveriam ser exatamente o mesmo. O empresário precisa cercar de especialistas, competentes, um bom contador para cuidar da saúde tributária e financeira do negócio, um excelente advogado empresarial para oferecer proteção jurídica, um excelente consultor empresarial financeiro para auxiliar na geração de valor e na organização do caixa, um especialista em marketing para ajudar a atrair clientes muito bons, um especialista em vendas para transformar oportunidades em faturamento, profissional de tecnologia para aumentar a produtividade e a eficiência. Nenhum empresário domina todas as áreas sozinho. Empresas fortes são construídas por equipes fortes, especialistas que contribuem para o desenvolvimento sustentável do negócio. Após o nascimento de uma criança, inicia-se uma nova fase, o acompanhamento constante. Os pais observam diariamente o crescimento, a alimentação, a saúde e o desenvolvimento físico e emocional. Pequenos sinais são percebidos rapidamente para evitar problemas maiores no futuro daquela família. Na empresa ocorre e acontece exatamente a mesma coisa. É indispensável acompanhar continuamente os indicadores do negócio, as vendas, o fluxo de caixa, a lucratividade, a satisfação do cliente, o desempenho da equipe, o resultado das ações de marketing, a eficiência operacional. Quem acompanha consegue corrigir a rota rapidamente quando há algum problema. Quem deixa acompanhar normalmente, acontece a falta de controle, ele perde o controle do negócio. Quem perde o controle dificilmente consegue construir uma empresa duradoura, uma empresa centenária. Uma outra semelhança importante é que nenhuma criança cresce sem ajustes ao longo do caminho. Em determinado momento, é necessário corrigir hábitos, orientar o comportamento, tomar decisões difíceis pensando no futuro da criança. Empresas também passam por esse processo. Processos precisam ser aperfeiçoados constantemente. Custos precisam ser controlados. Estratégias precisam ser revisadas. Pessoas precisam ser desenvolvidas. Produtos precisam evoluir. Negócios saudáveis não são aqueles que nunca erram, são aqueles que identificam rapidamente os desafios e possuem coragem para enfrentá-los e corrigi-los imediatamente. Existe um aspecto fundamental, a educação. Todo pai responsável investe no desenvolvimento dos filhos, investe em conhecimento, investe em experiências, investe em aprendizado. A empresa precisa fazer exatamente a mesma coisa. O empresário precisa investir continuamente em conhecimento, inovação, tecnologia, inteligência artificial, capacitação da equipe e melhoria dos processos. O mercado muda constantemente, os clientes mudam constantemente, a tecnologia muda e quem deixa de aprender inevitavelmente fica para trás. Uma criação não nasce pronta. Primeiro, ela aprende a sentar, depois ela aprende a engatinhar, depois ela aprende a caminhar, depois ela aprende a correr. Nenhum pai espera que uma criança corra uma maratona aos 6 meses de idade, mas muitos empreendedores desejam resultados extraordinários antes mesmo
de construir uma base sólida. O crescimento saudável possui etapas. Primeiro, a empresa precisa sobreviver. Depois, precisa organizar seus processos. Depois, consolidar suas operações. Somente então faz sentido aceitar o crescimento e buscar a escala. Talvez o maior ensinamento dessa analogia seja a seguinte: pais responsáveis tomam decisões pensando no futuro dos filhos. Empresários responsáveis tomam decisões pensando no futuro da sua empresa. Nem sempre a decisão correta será a mais confortável. Nem sempre será a mais fácil, mas quase sempre será a decisão que protege o futuro e aumenta a possibilidade ou a probabilidade de sucesso ao longo da vida. Por isso gosto muito dessa reflexão e gostaria que você também refletisse se faz ou não sentido para você. Uma empresa não é um filho, mas ela exige praticamente os mesmos níveis de responsabilidade, de decisão que você precisa tomar diariamente, do acompanhamento constante e uma visão de longo prazo. Empresas extraordinárias não surgem por acaso, elas são construídas diariamente, da mesma forma que uma vida extraordinária também é construída um dia de cada vez. E quanto melhor forem as decisões tomadas nesse início, maiores serão as chances de que aquela empresa cresça saudável, sólida, lucrativa e sustentável, e preparada para atravessar gerações. Eu sou Alcide José dos Santos, sou CEO aqui da BMGK, e foi um grande prazer estar com vocês novamente e compartilhar essa reflexão que acredito que é muito importante e considero extremamente importante para todos aqueles que desejam construir empresas sólidas, desejam construir famílias fortes e ter um legado duradouro para contar para os seus filhos, netos e bisnetos. Espero que essas ideias estejam contribuindo para gerar mais valor para a sua vida pessoal, para a sua empresa e que sua família cresça, né? E também cresça a oportunidade de criar negócio duradouro. Receba o meu abraço, o meu carinho e o meu agradecimento por vocês estarem assistindo até aqui o fim, tá bom? Mas conta para mim, faz sentido? Se não faz sentido essa analogia. Um abraço.